Def Magé 244, mais planos para a primavera. Conteúdo patrocinado. Após o discurso do conde Isaac Morxey e a entrega das condecorações, um clima festivo se instalou na cidade por vários dias. A concessão de condecorações a Ondark F1 Dhampir, o acordo não apenas dos sacerdotes de deuses pertencentes à facção de vida, mas também daqueles pertencentes às forças de Alda, concordando em reconhecer oficialmente o santo padroeiro dos equipamentos de transformação. Esses eventos provavelmente seriam gravados na história não apenas desta cidade, mas de todo o reino de Orbaume. No entanto, apenas um punhado entre a multidão de pessoas que se reuniram na praça estava pensando tão à frente. Havia um bardo, completamente imóvel, segurando uma velha harpa barata com marcas visíveis de ter sido quebrada e consertada. É possível que eu tenha testemunhado a escrita de uma nova história, murmurou o bardo. Ali, nunca houve nada assim antes. Como devemos chamá-lo? Sussurrou uma mulher que trabalhava como dançarina em um bar enquanto olhava para o palco preparado às pressas na praça. Nenhum deles estava entre as pessoas que haviam pensado nas consequências de longo alcance dos eventos recentes. Eles estavam fixados nos hinos e canções sendo executados por Darcia e os outros artistas. Em suas aparências transformadas, Darcia, Zadiris, Kanako, Basdia e Melissa cantavam e dançavam. Suas letras elogiavam a bravura e o amor do povo, lamentavam a perda dos heróis sem nome, e exortavam o povo a honrá-lo sorrindo e vivendo. Os instrumentais estavam sendo fornecidos por uma assembleia de bardos que normalmente se apresentavam em lojas da zona de prostituição e músicos especializados. Nada disso era material novo. Havia muitas músicas com letras semelhantes. Os instrumentos eram tambores, flautas e instrumentos de corda como alaúdes e harpas, o tipo de instrumento que pode ser encontrado em qualquer lugar. A habilidade daqueles que os jogavam era, na melhor das hipóteses, de segunda categoria. Mesmo entre as pessoas cantando, apenas uma delas poderia ser considerada de primeira classe, os outros eram medianos. Não, havia até um que era tão bom quanto um amador. A habilidade por trás do canto, da dança e da performance geral não era de alto padrão. Mas entre as 5 pessoas no palco estavam as pessoas de quem todos falavam, a Santa Mãe da Vitória, o mestre do cajado mágico, e a mulher do machado transformadora. Os outros 2 não eram muito conhecidos, mas também haviam se transformado. Dark Elves, um elfo e Heróis Go, todas elas lindas garotas e mulheres, estavam cantando e dançando. Essa foi a razão pela qual todos os espectadores se reuniram aqui, foi isso que os atraiu a este lugar. Mas havia uma razão diferente pela qual as pessoas ali reunidas permaneceram na frente do palco e torceram com entusiasmo. As pessoas que eram artistas ficaram maravilhadas. Música casual e letras brilhantes. A dança encanta o público, mas é diferente das danças realizadas em bares decadentes que visam atrair os homens com seu fascínio. Posso dizer que o Dark F está apoiando o F com técnica inexperiente. Mas de onde vem esse senso de unidade? É o público. Ao ter o público batendo palmas, eles estão tornando a multidão parte do palco? Pensar que é possível transformar a multidão em parte do palco e fazer com que ela participe de graça. Isso é uma nova forma de música. Darcia e os outros, por sugestão de Kanako, estavam fazendo a multidão reunida aqui bater palmas junto com a música. Era muito simples. As pessoas na multidão estavam simplesmente batendo palmas e batendo os pés, e até mesmo isso era conduzido por chios plantados na multidão, projetados para que o público pudesse apenas acompanhar. Uma nova forma de música, ídolos e shows ao vivo, foi exibida na cidade de Morxey e teve impacto em muitos outros além dos bardos e dançarinos. Entre os intérpretes e músicos tradicionais empregados pelos nobres, houve quem torcesse o nariz para esta nova música, julgando-a sem vergonha e nada mais do que brincadeira. Outros não se interessaram por isso, pensando que não passava de uma tendência temporária que chamava a atenção porque as pessoas que a apresentavam eram famosas. No entanto, certamente havia pessoas interessadas na nova forma de música. Claro, também houve aqueles que foram impactados por motivos não musicais. Entre essas pessoas estavam a sacerdotisa Paula e o sacerdote Armand Alda, que trabalhava na igreja comunal de Morxey, que abrigava estátuas de vários deuses e abria suas portas para todos sem discriminação. Vamos pedir a execução deste hino da próxima vez também, disse sacerdotisa Paula animadamente. Isso não vai funcionar, sacerdotisa Paula.
A igreja comunal está aberta como um lugar de oração para pessoas de todas as religiões. Não podemos celebrar arbitrariamente apenas para a facção de vida, mesmo que seja para o salvador da cidade, disse o padre Armand. Agora, padre Armand, não estamos fazendo as coisas arbitrariamente. Darcy Assama disse, qualquer um é livre para se juntar a nós. Daremos as boas-vindas a todos, não foi? Ela realmente disse isso. A sensação de unidade obtida com a participação do público nas apresentações, em vez de simplesmente ouvi-los sermões e hinos, não pode ser subestimada. A sacerdotisa Paula e o padre Armand concordaram com isso, mas, na realidade, havia uma diferença fatal entre eles e o grupo de Darcy. No entanto, não há ninguém que possa cantar tais hinos e dançar assim, o padre Armand lamentou. Infelizmente, nenhum dos crentes de Alda nesta cidade, incluindo o padre Armand, podia cantar canções de ídolos e dançar com a coreografia exigida. Não, o padre Armand sabia cantar os hinos e provavelmente seria capaz de dançar se praticasse. No entanto, ele era um homem de meia-idade na casa dos 40 anos com barba e queixo e cintura soltos. Se um homem de meia-idade como ele desse passos leves e graciosos, o queixo e a carne da barriga balançando enquanto ele cantava letras adoráveis em sua voz gutural, tudo com técnica amadora, isso realmente seria um elogio aos deuses. Não, ele ainda seria aceito pela sociedade como humano. Armand certamente não pensava assim. Conteúdo patrocinado. Com isso dito, ele estava mais do que relutante com a ideia de aceitar candidatos entre as jovens sacerdotisas e crentes. Para começar, Darcy e seu grupo declararam claramente que não viam a paz com os crentes de Alda como uma coisa boa. Sendo assim, se Armand e os outros padres quisessem fazer o mesmo que o grupo de Darcy, não teriam escolha a não ser assistir suas apresentações e imitá-las, pois dificilmente receberiam treinamento para aprender para executar seus próprios hinos. Imitando cegamente as performances de outra religião só porque era popular, não seria uma decisão muito precipitada para os crentes de Alda? Esses eram os pensamentos que preocupavam Armand e os outros sacerdotes dos deuses pertencentes à facção de Alda. Dependemos completamente da Santa Mãe. Espero que possamos continuar nossas atividades no futuro, murmurou um dos outros padres, quebrando o silêncio. Essas palavras ressentidas foram as únicas palavras que chegaram aos sacerdotes. Não há motivo para se preocupar. Eu mesma acabei de aprender sobre esses hinos, mas receberemos instruções de Darcy Assama e Kanako Sama para que possamos continuar mesmo depois que todos deixarem a cidade, disse a sacerdotisa Paula. Ela entendeu que ela e os outros padres não eram os responsáveis pelo crescente interesse do povo pela religião de vida, era o grupo de Darcy. Era por isso que ela estava entusiasmada para aprender. Ao contrário de Armand, a sacerdotisa Paula adorava a mesma divindade que os artistas, então ela não relutou. Como sacerdotisa devo permanecer como líder? Ela começou. Oh, o quê? Gritou o padre Armand. Mas não foi só ele que a impediu de subir no palco. Não, acho que isso seria impossível, disse um dos sacerdotes dos deuses da facção de vida. Sacerdotisa Paula, até o deus das bandeiras de batalha Shers nos instrui a não lutar quando sabemos que seremos derrotados e, em vez disso, concentrar todos os esforços em batalhas que podemos vencer, disse outro. A sacerdotisa Paula pensou que poderia fazê-lo, mas foi no inverno de seu 30º ano de vida que ela aprendeu que as pessoas ao seu redor não pensavam o mesmo. Seria um pouco difícil para ela como ela é agora. Se fizermos algo com as roupas dela, mudarmos a letra e a coreografia para adequá-la e deixá-la um pouco mais em forma, pode funcionar, pensou Kanako, que assistia a essa troca no palco. Ela não conseguia ouvir suas vozes, mas tinha uma boa ideia do que eles estavam dizendo ao observar os movimentos de seus lábios. Para Kanako, a multidão reunida em torno do palco improvisado na praça não era tão grande. E os sacerdotes estavam um pouco mais afastados do que as outras pessoas na multidão, e não se juntaram às palmas. Eles eram facilmente perceptíveis para ela graças à sua visão que se tornou mais nítida desde que ela se tornou uma elfa do caos. Deixando isso de lado, é importante saber que os ídolos podem ser aceitos não apenas pelas raças de vida, mas também pelas sociedades humanas. Embora não pareça ser aceito por todos, isso é de se esperar. Enquanto estivermos conduzindo a adoração na forma de hinos, será difícil para eles nos controlar e nos reprimir, então as coisas devem ficar bem, pensou Kanako. Ela tinha ouvido falar que na Terra e na origem,
Os ídolos foram chamados de desavergonhados e outros enfeites quando apareceram pela primeira vez, e eles não conseguiram ser tão ativos quanto queriam. Esse deveria ter sido o caso aqui no mundo da Lambda também. Embora o novo conceito de ídolos despertasse a curiosidade das pessoas, também era algo que causava reações de antipatia. Mas como as coisas estavam agora, Kanako e os outros foram reconhecidos como crentes de vida, em grande parte graças a Darcia, e essas canções de ídolos sendo executadas neste palco eram hinos à deusa. Suprimir tais atividades seria suprimir a religião de vida. Ainda que existissem cabeças duras que não aceitassem música que não fosse a tradicional, seria difícil para eles pará-la aqui no reino de Orbaum, onde a religião da vida era reconhecida. Provavelmente será outra questão se trata de sermões fora das igrejas ou outras pessoas além de nós fazendo atividades de ídolos, mas isso está bom por enquanto, pensou Kanako. Em nações onde a adoração à vida é proibida ou em nações que não a proíbem, mas não têm muito poder. Bem, acho que não preciso pensar tão à frente. A região dentro da Cordilheira Bondar onde Talochein estava e o continente negro eram grandes o suficiente por conta própria. Considerar espalhar atividades de ídolos para o Amid Empire e Artner Dushi seria pensar muito à frente. Por enquanto, preciso focar em como melhorar o humor de Melissa agora que ela está começando aos poucos a subir no palco. Membros regulares como Zandia e Ledion, que estavam recebendo aulas, não estavam no palco por vários motivos. Assim, Kanako solicitou sinceramente que Melissa se apresentasse no palco. Já que Kanako estava cantando e dançando uma música que ela não estava acostumada, agora não era a hora de ficar pensando em algo, mas ela decidiu que Ledion e os outros acalmariam Melissa mais tarde. Os tios plantados na multidão, agitando os braços no ar e torcendo pelos artistas, eram muito óbvios. Eles eram Doug, Vandaliel e Miles. Sim, sim, sim. Doug comemorou com entusiasmo. Sim, 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 disse Vandaliel sem rodeios. Eu realmente me pergunto por que a voz de Boz é tão monótona, disse Miles. Mas parecia que eles estavam se misturando à multidão mais do que o esperado. Você aí, seu ritmo está errado. Uma voz gritou para Miles. Era o mestre da Guilda dos Magos que estava por perto. Conteúdo patrocinado. Venha, combine seu ritmo com o meu. Sim, ele aplaudiu. A propósito, a iluminação e a produção do palco estavam sendo feitas pela Light Princess Magic de Zadiris, que ela havia escalado de antemão, e pelo atributo de luz, God Spirit Magic de Vandaliel. Luz? Meu! Eu sou luz! Berker gritou o cachorro louco do Imperador Eclipse, permanecendo na forma de espírito com sua voz audível apenas para a forma de espírito Vandaliel, ele mesmo e outros mortos-vivos. Ele estava em frenesi misturando-se entre as luzes, mas sua habilidade de controlar a iluminação não podia ser negada. Eu sinto muito, mas um cavaleiro murmurou com uma expressão de desculpas, falando com Simon que estava servindo como segurança com Fang e os outros. Sim, o que é, senhor cavaleiro? Como você pode ver, estou preocupado, disse Simon. Se é um aperto de mão ou autógrafo que você quer, por favor, espere. Se você esperar, podemos colocar todos em ordem, disse Natania, dando um aceno de cabeça para o cavaleiro. A cultura de receber apertos de mão e autógrafos de pessoas famosas também existia neste mundo. Originou-se dos campeões que vieram de outro mundo há mais de 100 mil anos. Não é isso. Eu preciso que você passe uma mensagem para o seu mestre. Diga a ele para vir para a sala de reuniões no segundo andar da Guilda dos Aventureiros, o cavaleiro disse. Se claro, pode esperar até depois dos hinos. Acrescentou apressadamente, avistando Vandaliel que estava olhando para cá depois de ouvir a menção de si mesmo. Ele aparentemente ouviu o boato verdadeiro de um homem causando problemas com Darcia e Vandaliel fazendo com que um homem fugisse apenas olhando para ele. Após o sermão, Vandaliel deixou a limpeza do palco e a enfermagem de Melissa, que havia esgotado todas as suas forças físicas e mentais, para os demais. Conforme solicitado pelo cavaleiro, ele foi para a sala de reuniões no segundo andar da Guilda dos Aventureiros. Aqui as pessoas de alto status social desta cidade o esperavam. O Conde Morxie não estava aqui, mas o comandante de sua ordem dos cavaleiros estava lá como seu representante, e o mestre de cada guilda também havia se reunido aqui. Para ser mais preciso, Rossel, o mestre da Guilda dos Magos que estava torcendo por Darcia e os outros da mesma primeira fila do show que Vandaliel, veio para a sala de reuniões com ele.
Oh meu Deus! Fiquei um pouco animado demais para minha idade, ele suspirou. Você está absolutamente certo. Eu entendo porque você estava tão absorto nisso, mas por favor, tenha um pouco mais de autocontrole, Behar murmurou. Me desculpe. Eu me esqueci por um momento. Espere, não é que eu estava absorto na beleza de Darcy Adono, no corpo maravilhoso de Basdi Adono e na doçura de Zadiris Dono. Rossel disse apressadamente, notando o olhar de Vandaliel, que estava olhando para ele em silêncio. Embora ele estivesse apenas olhando silenciosamente para frente, ele decidiu perguntar, então, você quer dizer que prefere Kanako e Melissa? Estou interessado neles, mas isso está errado. O que eu estava olhando é o equipamento de transformação que você fez. Rossel estava na primeira fila da plateia não para dar uma boa olhada em Darcy e os outros o mais próximo possível, mas porque ele estava aparentemente interessado no equipamento de transformação que eles usavam. Quando Rossel soube que Vandaliel havia dado membros artificiais para Simon e Natania, ele se sentiu ameaçado pelo fato de que alguém que não estava registrado na Guilda dos Magos estava distribuindo membros artificiais que eram itens mágicos, e ele tentou pressionar Vandaliel enquanto observando seus movimentos. Isso porque ele queria saber como no mundo Vandaliel foi capaz de criar esses membros artificiais de itens mágicos. Ele estava interessado nas técnicas que Vandaliel havia usado. A verdade é que os membros artificiais de Simon e Natania antes dos mais novos que eles estavam usando agora não eram itens mágicos, não passavam de membros artificiais feitos de metal. A pressão da Guilda dos Magos não causou nenhum inconveniente a Vandaliel e seus companheiros, então Vandaliel não foi nem um pouco incomodado. Mas depois de ver Simon e Natania ativarem seus equipamentos de transformação e se transformarem durante a batalha no portão da frente, a intuição de Rossel lhe disse: o que eles tinham era claramente diferente dos itens mágicos que Rossel e os outros magos conheciam. Eles eram o que se chamava itens mágicos de classe lendária, no mínimo. Rossel não possuía a habilidade, intuição, mas essa foi a experiência que lhe foi dada por seus longos anos ganhando a vida com magia e alquimia. Depois dessa batalha, enquanto realizava autópsias nos bandidos e analisava seus pertences, pensei se seria possível recriar aquele equipamento de transformação com técnicas conhecidas dos magos da Guilda dos Magos. Mas estava completamente fora de questão, disse Rossel. Eu seria capaz de fazer algo que mudasse de cor e forma quando o mana fluísse através dele. Mas isso seria apenas um item mágico que pode ser usado para disfarce. Esse equipamento de transformação parecia não apenas fornecer bônus ao lançar feitiços, mas também melhorar as habilidades físicas e até ter uma função excepcional como armadura. E tanto quanto eu posso dizer, é feito principalmente de metal em vez de tecido ou materiais retirados de monstros. Seria impossível para alguém tão humilde quanto eu criar tal coisa, mesmo que eu dedicasse séculos a isso. Eu não acho que você seja humilde de forma alguma se você pudesse descobrir tudo isso apenas olhando algumas vezes para o equipamento de transformação, disse Vandaliel. De fato, era fácil enganar os olhos pelo equipamento de transformação, pois sua aparência e mudanças visuais eram muito chamativas. Rossel provavelmente foi a única pessoa na cidade de Morksey que conseguiu analisá-lo com tanta calma. Mas parecia que Rossel não conseguia aceitar as palavras de Vandaliel. Não apenas para mostrar modéstia, mas para me elogiar ao mesmo tempo. Tenho vergonha de ter ficado orgulhoso e me entregado à minha posição como líder de uma organização, disse ele, abaixando a cabeça. Peço sinceras desculpas por colocar pressão indevida sobre você. Posso pedir humildemente que você se junte à Guilda dos Magos? Embora Vandaliel e seus companheiros não tenham sentido os efeitos da pressão, o fato de Rossel os ter pressionado não mudou. Foi por isso que ele estava se desculpando, mas ao mesmo tempo estendeu um convite à sua guilda. Mas antes que Vandaliel pudesse responder, prepare aí. Se desculpas devem ser feitas, devo me desculpar primeiro. Um homem com um pequeno bigode interrompeu. Como superior direto do ex-Deputy Guild Master Joseph, gostaria de me desculpar sinceramente por suas ações imperdoáveis, Vandaliel Dono. Depois de reavaliar a gestão do seu negócio de carrinho de comida, ficou claro que não só não há nenhum problema com isso, como é um excelente projeto de negócios. Eu gostaria de recomendar oficialmente que você se registre como membro pleno da Guilda do Comércio. Ele disse em um tom tenso. O homem, o mestre da Guilda do Comércio, curvou-se tão baixo que sua cabeça quase tocou o chão.
Vandaliel olhou para o comandante da Ordem dos Cavaleiros, a pessoa com o mais alto status social aqui. É por isso que fui chamado aqui? De fato. Rossel Dono e os outros conseguiram falar antes de mim, mas suponho que seja uma espécie de reunião daqueles que querem fazer pedidos a você, Vandaliel Zakart Dono, respondeu o comandante. Estou aqui como representante do conde, mas seria questionável convocá-lo para a mansão em outra data, e também seria impróprio para o conde abaixar a cabeça na frente dos outros. Peço sua compreensão. Conteúdo patrocinado. Eu não me importo com isso, mas há alguma situação séria que exige que o conde abaixe a cabeça para mim? Perguntou Vandaliel. Não, ele não está em uma posição problemática e seria estranho chamar a situação de séria, mas bem, vamos começar com aquele que está em uma posição problemática, disse o comandante. Por favor, ouça meu humilde pedido. Por favor, registre-se em nossa guilda. Se não o fizer, perderei a cabeça, talvez não fisicamente, mas no sentido social. O mestre da Guilda do Comércio implorou mais uma vez. Aquele que estava na posição mais problemática ali não era Vandaliel, que estava cercado por adultos com mais do que o dobro de sua idade, mas aquele homem de bigodinho. O incidente com o vice-mestre da guilda Joseph e o fato de Gobu Gobu estar se espalhando pelas aldeias pobres não eram as únicas coisas que preocupavam o mestre da guilda do comércio. Havia também a questão do contrato de franquia que Vandaliel havia assinado com os donos dos carrinhos de comida nas favelas. Este contrato, se tornando conhecido pela sede da guilda comercial do Ducado de Alcrim, foi um golpe fatal. A sede aparentemente interpretou os eventos em Morxi como um membro da guilda do comércio com um registro temporário. Depois de sofrer perdas devido a eventos que foram culpa da guilda, decidiu criar uma nova organização separada. E eles, portanto, julgaram as atuais capacidades de gerenciamento do Guild Master como altamente questionáveis. Era por isso que sua posição na sociedade estava em grave perigo. Eu entendo o que você está dizendo, disse Vandaliel. Mas eu não vou parar os carrinhos de comida na Rua Vida, sabe? Claro. O problema é que as pessoas na sede da guilda têm a impressão de que existe uma rixa entre você e a guilda do comércio, disse o mestre da guilda do comércio. Parecia que não haveria mais problemas, desde que Vandaliel apenas se registrasse como membro pleno. Ou, para ser mais preciso, não houve problemas para começar do lado de Vandaliel, mas poderia haver todos os tipos de problemas problemáticos se a sede da Guilda do Comércio entendesse mal a situação e tomasse medidas para tentar consertá-la. Na verdade, Vandaliel havia sido solicitado a concluir seu registro como membro pleno na Guilda do Comércio várias vezes depois que o assunto com Joseph foi resolvido. Mas ele não fez isso porque queria sua desculpa para ficar na cidade para atrair os indivíduos reencarnados para continuar a existir. Agora que Hajime Fitun e os outros indivíduos reencarnados foram derrotados, não havia razão para negar este pedido. Bem, o super sentido, Kaoru Gotoda ainda não havia se mostrado, mas o fato de ela não ter se mostrado até agora que ela se separou do grupo de Murakami ou fugiu. De qualquer forma, era improvável que ela aparecesse nesta cidade, então seria inútil simplesmente esperar aqui que ela aparecesse. No entanto, Vandaliel não poderia contar a essas pessoas sobre os indivíduos reencarnados. Então ele não poderia simplesmente dizer que nunca se importou com a questão de Joseph em primeiro lugar. Bem então, deixemos o incidente com Joseph para trás. Estou ansioso para fazer negócios honestos com você no futuro, disse Vandaliel, fingindo relutância em fazer as pazes. Obrigado. Isso vai me salvar de ser rebaixado, disse o mestre da Guilda do Comércio com um suspiro de alívio. Agora precisaremos preencher a papelada na Guilda do Comércio em outra data. Ele apertou a mão de Vandaliel profusamente. Bem, então vou me desculpar, ele disse, e com isso ele saiu da sala. Meu negócio é muito parecido com o dele. O que você diz? Rossel perguntou mais uma vez agora que o mestre da Guilda do Comércio não estava mais presente. Eu não precisaria ser um aprendiz de um membro atual ou ter uma carta de recomendação para entrar na Guilda dos Magos? Perguntou Vandaliel. Vou escrever sua carta de recomendação, disse Rossel. Claro, não faremos nada irracional como exigir que você nos ensine como criar equipamentos de transformação porque você é um membro. Ao contrário da Guilda dos Artesãos, o propósito da Guilda dos Magos não é o aperfeiçoamento mútuo por meio do compartilhamento de técnicas. Ter segredos é uma parte essencial de ser um mago ou alquimista.
Vandaliel assumiu que a Guilda dos Magos era como uma escola especializada de magia ou organização de pesquisa, mas parecia que os membros tinham mais liberdade do que ele pensava. Eles compartilharam conhecimento, mas o compartilhamento de suas artes e técnicas secretas foi reservado para seus aprendizes. Assim, para aprender os segredos de outra pessoa, seria necessário roubá-los ou inventar uma maneira de reproduzi-los por conta própria. Se nada disso fosse possível, seria necessário oferecer um ofício ou pedir educadamente para se tornar um aprendiz. E mesmo que você nos ensinasse a fazer esse equipamento de transformação, não consigo imaginar que seria fácil fazê-lo. Algumas artes ou técnicas secretas de seu grande ancião Darkef estão envolvidas, não estão? Rossel perguntou. Vandaliel usou técnicas secretas de nosso grande ancião Darkef como uma explicação para os relatos do que as testemunhas viram durante sua batalha com Hajime Fitun. Parecia que Rossel também acreditava que esse era o segredo por trás do equipamento de transformação. De fato, tais itens mágicos sendo criados por meio de técnicas ensinadas por algum grande ancião elfo negro que poderia viver até 1000 anos era mais facilmente crível do que um menino de apenas 10 anos de idade que os inventou. E mesmo que eu os ensinasse a fazer, seria impossível para eles, pensou Vandaliel. Vandaliel criou equipamentos de transformação usando sua habilidade de criação de golem para transformar Dark Copper e Death Iron em líquidos, aplicando vários processos a eles, como dar-lhes propriedades de memória de forma. Dark Copper e Death Iron, os principais materiais usados, não ocorriam naturalmente, então aprender o método de fazer o equipamento de transformação não adiantaria. Eu entendo. Mas tenho uma dúvida sobre a papelada envolvida quando me inscrevo, disse Vandaliel. É sobre o seu cartão de guilda e status, não é? Fique tranquilo, se criarmos seu Guild Card com base no seu Commerce Guild Card, ninguém verá seu status, disse Rossel. O processo de registro na Guilda dos Magos e na Guilda dos Artesãos foi mais difícil em comparação com as outras guildas. Era convencional que o mestre do candidato ou a pessoa que havia dado sua carta de recomendação investigasse o candidato enquanto ele ainda era um aprendiz. Eu entendo. Pois bem, começou Vandaliel. Isso nos deixa, mas bem, nós três estamos todos atrás da mesma coisa, disse Bashen, o mestre da Guilda dos Tamers. Eu gostaria que você se registrasse como um aventureiro também. Posso ser flexível quanto ao seu status, disse Berrar, o mestre da Guilda dos Aventureiros. Vandaliel piscou surpreso, pelo fato de todos saberem que ele não queria que seu status fosse visto. Conteúdo patrocinado. Quero dizer, qualquer um notaria. Essa é a razão provável para o fato de você ter evitado se registrar na Guilda dos Aventureiros até agora. Aparentemente, muitas pessoas evitam se registrar na Guilda dos Aventureiros porque não querem que seus status sejam vistos. Embora não seja muito comum, demorei um pouco para perceber, disse Berrar. Você se mostrou um Dhampir, e é provável que você tenha algumas habilidades únicas incomodas ou algo assim, e esse é o problema. Ou melhor, é o que eu decidi assumir. Não vou pensar mais nisso e se alguém perguntar, não sei de nada. Isso é muito útil para mim, mas você tem permissão para fazer isso como chefe de uma filial da organização? Perguntou Vandaliel. Normalmente não. Não sou, mas não acho que você seja um mistério que possamos resolver mesmo se soubéssemos o que há em seu status. Não criar problemas é um dos segredos do sucesso, você sabe. Todos que tinham alguma noção da situação, incluindo o Conde Isaac Morxie, que não estava presente aqui, concordaram em não investigar mais o mistério que cercava Vandaliel e seus companheiros. Não importa o que eles hipotetizassem, era claramente demais para um mestre da guilda ou um mero conde lidar. Claro, a coisa oficialmente correta a fazer seria investigar e relatar a sede de cada guilda e ao duque, mas, não importa como alguém olhasse para isso, era difícil imaginar que as coisas acabariam bem. Bashen, sendo sábio o suficiente para saber que havia algumas coisas neste mundo que não deveriam ser aprendidas, rapidamente mudou de assunto para o principal motivo desta reunião. Bem, eu gostaria de chegar ao assunto principal em questão. Eu gostaria que você fosse para Alcren, a capital do Ducado de Alcren, e conhecesse o quartel-general do mestre da Guilda dos Tamers, ele disse. Eu irei com você. Ele quer me nomear como o próximo mestre, e colocar você em uma posição importante dentro da guilda. Estou muito feliz por você, mas gostaria de recusar, disse Vandaliel. Para começar, por que eu seria colocado em uma posição importante de repente quando sou apenas um membro comum?
Porque você doma monstros com altas patentes, respondeu Bashem. Você provavelmente chamou a atenção dele, porque também descobriu novas raças de monstros. Há uma mentalidade estranha na guilda dos Tamers ultimamente que valoriza os domadores que domaram monstros poderosos e raros. É verdade que a força de seus monstros domesticados é importante, mas não é tudo. Os superiores se esqueceram disso recentemente, ele murmurou, seu punho cerrado. Ele parecia insatisfeito com os valores recentes da guilda dos Tamers. E isto é do conde. Sua Excelência, o Duque Alcrin, convidou-o para um chá informal, disse o comandante da Ordem dos Cavaleiros com uma expressão complicada no rosto. Ele não foi específico sobre o que deseja discutir. É sobre Juliana, disse Vandaliel. De fato, não acho que ele vá discutir nada extremo, mas seria difícil para nós ignorar este convite em nossa posição atual. O comandante estendeu uma carta de convite, marcada com um selo que não era o brasão da família do Duque, mas um selo distinto. Este selo provavelmente permitiria a entrada na residência do Duque se mostrado a seus porteiros. O Duque Alcrin declarou publicamente que é da facção pacífica de Alda, e o tratamento das raças de vida no Ducado melhorou muito nos últimos anos, continuou o comandante, aparentemente por consideração a Vandaliel, mas quanto mais falava, mais incerto ele parecia se tornar. Eu não acho que ele fará qualquer pedido irracional a você porque você é um Dhampir, mas... Entendo, disse Vandaliel, interrompendo o comandante e pegando a carta-convite. A estada de Vandaliel em Morksey tinha um propósito, então ele pretendia deixá-la no momento apropriado. Mas ele se envolveu mais profundamente com o povo da cidade do que planejara originalmente, então não poderia deixar a cidade tão facilmente. E mesmo deixá-lo não significava que ele o deixaria para sempre. A casa que ele comprou e a masmorra que ele fez embaixo dela foram deixadas exatamente como estavam, então ele poderia se teletransportar para cá a qualquer momento. Os carrinhos de comida franqueados, Starving Wolf Security, o orfanato e a crescente popularidade da religião de vida. Embora o orfanato provavelmente pudesse ser realocado para Talosheim, essas coisas precisavam ser mantidas. Assim, ir para Alcrin, a capital do Ducado de Alcrin, era a coisa perfeita para ele fazer. Ele planejou retornar a Talosheim pelo tempo necessário para conduzir um desfile e passar por sua papelada, depois viajar para Alcrin por teletransporte. Ele falaria com o Duque Alcrin e o persuadiria a não dar mais atenção ao assunto com Juliana, e educadamente recusaria o pedido do mestre da guilda dos Tamers. Isso foi tudo. No entanto, quando Vandaliel voltou para sua casa, descobriu que uma revelação surpreendente de Juliana o esperava. Vandaliel-sama, eu entendo o significado da mensagem divina. Significa, em um lugar que fica igualmente ao norte e ao sul daqui, uma grande deusa está selada dentro de mandíbulas de cores bastante desagradáveis, disse Juliana. Eu vejo. Há várias coisas obscuras sobre isso, mas vamos investigá-las mais tarde. Dar-se ao trabalho de enviar uma mensagem divina para nos dizer que isso provavelmente significa que devemos remover o selo. E o que é esse lugar que fica igualmente ao norte e ao sul daqui? Perguntou Vandaliel. Não sei. Havia um novo assunto a tratar, muito mais importante do que a visita a Alcrin. Se você encontrar algum erro, links quebrados, conteúdo fora do padrão, etc., informe-nos para que possamos corrigi-lo o mais rápido possível. Dica: você pode usar as teclas esquerda, direita, A e D do teclado para navegar entre os capítulos. Conteúdo patrocinado. Mago da Morte 245. O mundo é redondo. Conteúdo patrocinado. Um tubo conectava dois barris juntos. Um estava cheio de um líquido no qual inúmeras pequenas bolhas subiam, e o outro estava cheio de um líquido preto. O gás contido nas bolhas do líquido do primeiro barril dissolveu-se no líquido do segundo barril. Enquanto Vandaliel administrava esse processo na masmorra que havia criado embaixo de sua casa, ele refletia sobre o conteúdo da mensagem divina que Juliana havia recebido. Um lugar que fica igualmente ao norte e ao sul daqui, provavelmente se refere a um continente ou ilha no lado oposto do mundo ao continente de Bangaia, disse ele. Eu suponho que sim. Igualmente norte e sul, embora sejam direções opostas uma da outra, provavelmente significa isso, Darcia concordou. Assim as pessoas neste mundo sabem que seu planeta é redondo, disse Kanako, parecendo um pouco surpreso. Existem mapas, mas nada que se pareça com um globo, então eu tinha certeza que eles não faziam ideia. Tendo visto o mundo de Lambda do reino divino de Rodcourt,
Kanako e os outros indivíduos reencarnados sabiam que era redondo, assim como a Terra e a origem. Eles só tinham visto Lambda, então era possível que fosse diferente em tamanho da Terra e da origem. Era até possível que as órbitas dos objetos fossem invertidas, com o Sol e a Lua orbitando ao redor de Lambda. No entanto, não havia dúvida de que era realmente redondo. Mas isso era algo que os reencarnados sabiam apenas porque o tinham visto de fora. Eles nunca tinham visto nenhum globo do mundo, então Kanako presumiu muito naturalmente que os habitantes deste mundo não sabiam que o mundo era redondo. Nem todo mundo sabe, Darcia disse, corrigindo-a. Para elaborar, o fato de que o mundo é redondo é ensinado às crianças na mesma época em que eles aprendem mitos e lendas e aprendem a ler, escrever e fazer aritmética básica. Mas não prestamos muita atenção consciente depois disso, se o mundo é redondo ou não, quero dizer. Eu tinha esquecido até que fui lembrado sobre isso no Reino Divino de Vida, e parece que Juliana-san também esqueceu. Ah, não olhe para mim. Na minha vida anterior, eu era um humano que recebia a melhor educação deste país, mas esqueci. Por favor, não olhe para mim. Juliana chorou de vergonha. Não seja tão dura consigo mesma, Zadiriz disse a ela. Mesmo se você me disser que o mundo é redondo, eu realmente não entendo. Sim, Julie-chan. Não se preocupe, disse Palvina. Desculpe. Eu não queria tirar sarro de você, disse Darcia. O fato de Juliana ter dito, não sei. A Vandaliel, a quem ela adorava, parecia ter infligido grande dano mental a ela. Como nós, Ghouls, vivíamos em reclusão em um ninho do diabo, não temos oportunidades de aprender sobre a geografia do mundo. Acho que nada do que dissermos seria de muito conforto, mãe, disse Bagia. A maioria dos lares humanos são semelhantes. Aprendemos uma vez quando somos muito jovens e não pensamos muito sobre isso depois disso. Eu quase me esqueci até que Vandaliel-sama mencionou isso, disse Tareia. No meu caso foi há mais de 200 anos, e a educação que recebi foi semelhante à de hoje. Não é? Ela olhou em volta, esperando que alguém concordasse com ela. Simon e Natania assentiram com um olhar perplexo em seus rostos. Sim, agora que você mencionou, eu me lembro de ter aprendido que o mundo é redondo quando eu era criança. Embora o mundo pareça bem plano para mim, disse Simon. Sim. Mesmo com as montanhas, colinas e vales, o mundo parece plano. Mas tenho a sensação de que talvez alguém me tenha ensinado que é redondo, disse Natania. Simon e Natania aprenderam que o mundo era redondo, mas parecia que esse conhecimento havia se tornado pó ao longo do tempo. É porque foi considerado um conhecimento originário de outro mundo, então os crentes de Alda e Belwood evitaram ensiná-lo? Doug sugeriu. Mas mesmo para as crianças, não era natural ensiná-las que o mundo era redondo como parte de sua educação básica. A princesa Levi apareceu atrás de Vandaliel e entrou na conversa. Não, o fato de o mundo ser redondo não deveria ser conhecimento originado em outro mundo. A placa de pedra que carrega contos mitológicos na igreja de Talochein também contém as partes relacionadas à criação do mundo e diz que o mundo é uma esfera, disse ela. Rapaz, foi você quem consertou o templo, não foi? Disse Zadiriz. Já se passaram 9 anos desde que o consertei. Eu também não tinha técnica de gravação perfeita naquela época, disse Vandaliel. Mas graças a você, Princesa Levia, tenho uma boa ideia de por que o fato de o mundo ser redondo não se tornou um conhecimento estabelecido, apesar de ser conhecido. A clara diferença entre Lambda e a Terra era que os deuses de Lambda já existiam antes de seu povo. E depois que os deuses criaram as pessoas, houve uma era em que os deuses governaram o mundo, vivendo ao lado dos humanos, ensinando-os e guiando-os. Os deuses ainda eram jovens e não haviam ensinado ao povo nenhuma habilidade ou conhecimento que estivesse além deles, o corpo e a mente. Mas eles provavelmente ensinaram as pessoas sobre este mundo, que era redondo. Ou talvez as pessoas que viviam naquela época tivessem percebido isso em meio aos ensinamentos dos deuses. Varnlis era a divindade guardiã da nação High Goblin e deus subordinado de Zuruvar, o deus do espaço e da criação. Ela havia ensinado ao povo o conhecimento da medição e como desenhar mapas. De qualquer forma, as pessoas deste mundo sabiam que o mundo era redondo antes que os campeões chegassem de outro mundo. Naquela época não havia monstros perigosos, nem nações e os deuses que governavam o povo tinham um relacionamento mais adequado entre si do que agora. Viajar também teria sido muito mais seguro naquela época. Mas a guerra contra o exército liderado pelo rei demônio Guduranis mudou o mundo completamente.
As batalhas ferozes mudaram a geografia do mundo, e os mapas desenhados antes da chegada do Rei Demônio não eram mais precisos. Além disso, regiões corrompidas assombradas por monstros perigosos apareceram, Devil's Ness, Devil's Sis e Devil's Kiss. E tendo perdido uma parte significativa de seu poder durante a guerra contra o Rei Demônio e a guerra entre Vida e Alda que se seguiu, os deuses das forças de Alda deixaram o mundo e agora residiam em seus reinos divinos. Os deuses da facção de Vida também foram isolados dentro da Cordilheira Bondari no Continente Negro. O mundo não estava em um estado em que os deuses pudessem ensinar as pessoas sobre sua geografia. Conteúdo patrocinado. As pessoas também não conseguiram percorrer longas distâncias e realizar pesquisas em larga escala. De fato, o Continente Negro foi considerado uma terra inexplorada nas sociedades humanas antes da Tempestade da Tirania, liderada pelo Thunderclap Schneider, alcançando-o. Essas não eram circunstâncias nas quais as pessoas podiam criar mapas ou globos do mundo inteiro. E atualmente muitas pessoas comuns morreram nas cidades e vilas onde nasceram e cresceram. No geral, poucos fizeram viagens longas e frequentes como parte de suas vidas. Assim, as pessoas comuns precisavam de muito pouco conhecimento geográfico para sobreviver. Assim, embora o conhecimento de que o mundo era redondo ainda permanecesse, ele não se estabeleceu firmemente na mente das pessoas que o aprenderam. Ouvindo esta tentativa de explicação de Vandaliel, Darcia e os outros assentiram. Entendo, mas o que fazemos? Disse Kanako. Parece muito difícil medir uma distância igual tanto para o norte quanto para o sul. O mistério havia sido resolvido, mas isso não levou ao desvendamento da mensagem divina. Eu não acredito que exista um mapa do mundo inteiro, mesmo na nação High Goblin, cuja divindade guardiã é Varniza-sama, que é ela mesma um deus subordinado de Zuruvar, o deus do espaço e da criação. E a própria Varniza-sama não sai da barreira há mais de 100.000 anos, disse a princesa Levia. Orbia parecia fazer suas próprias sugestões. Que tal perguntar a Schneider? Seu grupo foi ao Continente Negro e voltou, então eles deveriam ter sido capazes de medir a distância até certo ponto usando as estrelas, certo? Espere, Gofadgar não tem ideia? Mas Gofadgar balançou a cabeça. Me desculpe. Não está dentro do meu conhecimento. Ela era a única deusa da facção de Vida que estava fora da Cordilheira da Fronteira, teletransportando todo o seu calabouço, o julgamento de Zakart, de um lugar para outro. No entanto, ela estava focada na manutenção do dungeon. Ela não prestara muita atenção à geografia do mundo fora dele. Se ao menos eu tivesse uma melhor compreensão da vontade da deusa, teria sido capaz de receber a mensagem divina de uma forma mais facilmente compreendida. Disse Juliana, desanimada. Não, Juliana, não se culpe. É improvável que precisemos medir a distância ao norte e ao sul com tanta precisão. A outra pista, mandíbulas de cores desagradáveis, deve servir como um marcador mais preciso para a localização precisa, disse Zadiris. Provavelmente está se referindo a uma área que se assemelha geograficamente às mandíbulas de uma fera, então talvez seja um vale, ravina ou entrada de caverna de formato estranho e cor venenosa. Em qualquer caso, deve ser bastante visível. A mensagem divina é enigmática, mas não acredito que Peria-sama tenha deliberadamente dificultado o entendimento por malícia. Tenho certeza que ela fez de tudo para que fosse o mais fácil de entender possível para que você pudesse receber, Juliana-san, disse a princesa Levia. Vandaliel pôs uma mão tranquilizadora no ombro de Juliana. Eles estão certos, você não precisa se preocupar com isso. Ninguém pode falar com os deuses desde o início. Até eu demorei 8 anos depois de nascer para conseguir falar com eles. Vandaliel encontrou e conversou pela primeira vez com um deus, o deus dragão dos 5 pecados Fedirg, quando ele tinha cerca de 8 anos de idade. Aliás, a primeira vez que ele comeu um deus maligno foi um ano antes disso, quando ele tinha 7 anos. Mestre, não sei se é certo você comparar a Juliana com você mesma, sabe, disse Natania, estreitando os olhos. Mas Vandaliel não entendeu muito bem o que ela estava tentando dizer. Bem, não há garantia de que todos serão capazes de falar com os deuses quando fizerem 8 anos, disse ele. Bem, Juliana, vamos tentar nos tornar o rank 13. Se você conseguir, poderá falar com os deuses cara a cara. Sim, farei o meu melhor. Juliana assentiu imediatamente com os olhos brilhando. Mas o rank 13 não era algo que alguém pudesse alcançar simplesmente mirando nele. No entanto, tenho a sensação de que se você estiver perto de Van e fizer o seu melhor,
Você vai conseguir, disse Palvina. Embora ela mesma não tivesse rank, ela tinha amigos monstros de alto rank, como Rapiessage e Yamata. Sim, eu estava no rank 4 quando conheci Van, mas agora estou no rank 12, o mesmo que mamãe e os outros, disse Basdia com um aceno de cabeça. Membros das raças de vida originários de monstros possuíam não apenas ranks, mas também jobs. Considerando que ela recebeu bônus em seus valores de atributo e crescimento de duas fontes, Basdia provavelmente já era mais poderosa do que um monstro de nível 13. Como ela estava agora, ela provavelmente ficaria bem mesmo se encontrasse Fidirg cara a cara. Quanto às mandíbulas de cor desagradável, disse Vandaliel continuando. Por que não vamos na carruagem de papai e procuramos áreas onde é provável que ela esteja? Sugeriu Rita. Papai é mais rápido do que pássaros migratórios agora. Se precisarmos, podemos entrar em sua dimensão alternativa, então não há necessidade de se preocupar em encontrar monstros, disse Saria. O pai dos gêmeos, Sam, era um Dimension Lord Carriage. Como eles disseram, andar em sua carruagem provavelmente seria uma maneira rápida e segura de chegar ao outro lado do planeta. Sobre isso recebi uma intimação do Duque Alcren. Quero que Sam fique de prontidão perto de mim, disse Vandaliel. Vansama. Você pretende lidar com a proteção divina e seus negócios com o Duque ao mesmo tempo? Perguntou Tária. Você não acha que deveria deixar a visita do Duque para mais tarde? Disse Basdia. Os duques que governavam os ducados do reino de Orbaume tinham autoridade equivalente à do rei de uma pequena nação. Em circunstâncias normais, seria difícil adiar os desejos de um duque de priorizar outros assuntos. Porém, neste caso, foi uma mensagem divina enviada por uma deusa. As pessoas chamavam Darcia de Santa Senhora e Santa Mãe, e o próprio Vandaliel era o santo padroeiro dos equipamentos de transformação. Se eles informassem ao duque que haviam recebido uma mensagem divina, nem mesmo o duque seria capaz de negar sua causa sem rodeios. E mesmo que seja a vontade do duque e a sede de uma guilda, isso não significa que você tenha que ir imediatamente. Se eles quisessem que você viesse imediatamente, teriam dito a Bashin para trazê-lo sozinho em seu viver, disse Darcia. Caminhar desta cidade até a capital levaria pelo menos 2 semanas, então você tem tempo. Conteúdo patrocinado. Vandaliel poderia simplesmente usar essas 2 semanas para procurar o local indicado pela mensagem divina e depois ir para a capital via legião ou teletransporte de Gufadgar. Não haveria problema nisso, pois o Duque e os demais não sabiam que Vandaliel e seus companheiros tinham a habilidade de se teletransportar. Mas Vandaliel balançou a cabeça. Algo que não pode ser resolvido rapidamente provavelmente acontecerá no local indicado pela mensagem divina, então acho melhor tratar primeiro dos meus negócios com o Duque e os outros. E provavelmente não deveríamos demorar 1 ou 2 anos para responder à mensagem divina, mas é improvável que o tempo seja desesperadamente essencial. Bem, eu irei à igreja e perguntarei pessoalmente aos deuses sobre isso. Mesmo que eu não possa falar com a deusa que enviou a mensagem divina, provavelmente poderei aprender muito. Eu vejo. A propósito, quero perguntar. O que tem dentro desses barris? Perguntou Ledion, que simplesmente estava deitado como uma massa de carne. É uma configuração improvisada para produzir dióxido de carbono e fazer água gaseificada, respondeu Vandaliel enquanto preparava xícaras para todos. Afinal, preciso que as pessoas provem antes de dar de presente. Pois bem, vamos começar a degustação. Usando como referência a receita ensinada pelos deuses da terra. Ele misturou caramelo produzido a partir do mel Geena-Bi com várias especiarias e frutas para criar um protótipo de cola. Naquela noite, Taloshein estava cheio de aplausos. O povo celebrou seu imperador alcançando seu objetivo e até mesmo derrotando Fitum, o deus das nuvens de tempestade, que havia sido um dos deuses mais especializados em combate entre as forças do deus inimigo Alda. Eles também se alegraram com a influência fortalecida de Vandaliel na sociedade humana, tornando-se alguém que nem os nobres podiam ignorar, e deram as boas-vindas a seus novos companheiros. Um desfile foi realizado com todos os tipos de pratos sendo servidos, e pessoas de todas as raças se reuniram para comemorar. Sua escala e vivacidade foram várias vezes maiores do que o desfile na cidade de Morxi. Mais tarde naquela noite, um barco rangeu alto quando ela partiu do canal de Taloshein. Era Quatro, o navio fantasma que Vandaliel havia construído combinando os destroços de vários navios.
Era extraordinariamente grande para um navio fantasma em Lambda, e ela abriu as velas para seguir para o sul. Seus cães escorbutos. É a primeira ordem de Sua Majestade para zarparmos em mais de um ano. Olha animado! Gritou um dos 4 capitães do Mar Morto que comandavam Quatro. Sim, capitão, os marinheiros mortos disseram em resposta. Mas nossa missão desta vez é realizar reconhecimento e levantamento preliminar. Devemos ficar quietos para passarmos despercebidos. Você entende? Disse outro dos 4 capitães do Mar Morto. Sim, capitão, sussurraram os marinheiros mortos. O único som que podia ser ouvido além de suas vozes era o vento, porque Quatro estava voando pelo céu. O morto-vivo que já foi o capitão do navio de feitiçaria usado para construir Quatro ergueu seu sabre no ar em triunfo. Este é um verdadeiro dirigível, e tenho certeza que ela é superior às aeronaves dos mundos de onde vieram Sua Majestade e os campeões. Ultrapassamos a tecnologia de outros mundos, ele declarou. Mas, capitão, eu ouvi de Doug que as aeronaves em outros mundos são coisas que voam com grandes bolsas presas ao teto, não barcos voadores, disse um dos marinheiros mortos-vivos, seus ossos chacoalhando enquanto falava. De fato, esse é um design que claramente limita a mobilidade. E eles aparentemente afundariam se um buraco se formasse no saco. Nosso Quatro é claramente superior, o capitão disse confiante. Não, o que eu estava tentando dizer é, talvez você não possa realmente compará-los. Não, esqueça o que eu disse, disse o marinheiro morto-vivo, recuando um pouco ao perceber que o capitão estava em algum tipo de estado elevado. Mas era verdade que Quatro havia se tornado algo muito diferente de um navio fantasma comum. Como resultado de seu treinamento especial com Sam há algum tempo, ela se tornou capaz de voar pelo céu. Isso criou novas fraquezas, como ter um novo ponto cego diretamente abaixo dela, mas suas capacidades operacionais se expandiram muito. Isso incluía sua mobilidade. Quatro sempre foi capaz de navegar pelos mares por vontade própria, mesmo sem vento, e embora ela ainda não fosse tão rápida quanto Sam em voar pelo céu, ela era muito mais rápida no ar do que na água. Dito isso, devemos ter cuidado com batalhas inesperadas com monstros. E devemos estar vigilantes contra os ataques dos subordinados dos deuses, mesmo que sejam improváveis, disse o único capitão do Mar Morto que ainda não havia falado, o ex-capitão do navio mercante, enquanto inspecionava as armas. Quatro estava equipado com balistas que eram essencialmente enormes bestas, cujas enormes flechas pareciam capazes de derrubar dragões. Os canhões criados por Doug e os outros também foram instalados recentemente. A pólvora foi armazenada em itens mágicos com propriedades repelentes de água para evitar que se molhe e se torne inutilizável. E a tripulação de Quatro, os marinheiros trabalhando sob os capitães, eram todos mortos-vivos bastante poderosos. Na época da primeira jornada para o continente negro, eles precisavam da liderança de Bowman e sua montaria Dragon Zombie e Léo, mas agora, eles eram capazes de lidar com qualquer encontro inesperado de monstros por conta própria. No entanto, era incerto se o mesmo poderia ser dito se deuses fisicamente encarnados como Hajime Fitum, espíritos heróicos ou heróis com bênçãos divinas aparecessem. Foi por isso que a divina lança de gelo, Micael e a Ordem dos Cavaleiros das Noites Negras, consistindo de vampiros que foram transformados em zumbis e gigantes zumbis criados usando cadáveres de vampiros, estavam a bordo. Contaremos com você se chegar a hora, Micael Dono. E todos da Ordem dos Cavaleiros das Noites Negras, disse o ex-capitão do navio mercante. Deixe isso conosco, disse Micael. Sim. Se chegar esse momento, você pode nos mostrar que os cães de Sua Majestade, o Imperador, são superiores aos cães de caça dos deuses, disse outro dos capitães. Um gigante zumbi gemeu concordando. Com essas forças a bordo, Quatro seria capaz de repelir quaisquer forças inimigas, incluindo heróis que foram levantados às pressas pelos deuses. Mas capitães, nós somos uma preparação para situações de emergência. Não esqueçam que estaremos lutando para escapar, Micael lembrou aos capitães. Eles não lutariam se forças inimigas tão poderosas quanto as lideradas por Hajime Fitum aparecessem. Foi por isso que eles concordaram em convocar Vandaliel e seus companheiros em uma situação de emergência e escapar por teletransporte. Nós entendemos. Claro, é improvável que os deuses nos notem em primeiro lugar, disse um dos capitães. Conteúdo patrocinado. Os deuses eram muito menos oniscientes do que os humanos pensavam.
Eles só podiam ver o mundo de seus reinos divinos, de muito acima das nuvens, ou através dos olhos de seus crentes. Era improvável que os deuses das forças de Alda notassem Quatro quando ela zarpou no oceano da nação Merfolk, no extremo sul da região dentro da cordilheira da fronteira na qual nenhum de seus seguidores vivia, sob a cobertura de uma tempestade. E como esse navio voava pelo céu noturno, era improvável que fosse notado por navios que partiram de nações humanas também. No entanto, sempre há uma pequena possibilidade de algo acontecer, disse Micael. Não devemos baixar a guarda. É o nascer do sol, cães escorbutos. Prepare-se. Mova a carga para dentro para que não seja arrastada para a água. O capitão do navio pirata gritou no comando. O horizonte começou a ficar mais claro. O nascer do sol havia chegado e os marinheiros começaram a se mover com pressa. Eles rapidamente carregaram as flechas de balista e a pólvora para dentro do navio e dobraram as velas. Agora vamos. Comece a viagem subaquática, o capitão gritou. Em resposta a este comando, a proa de Quatro mergulhou, apontando para o mar em queda livre. A proa se aproximou da superfície da água ainda escura e se chocou contra ela com um enorme splash. Quatro continuou a afundar no mar com a proa primeiro, e então virou a proa de volta para a direção horizontal, uma vez que ela estava profunda o suficiente para não ser vista da superfície. Estaremos navegando debaixo d'água até o sol se pôr novamente. Mestres, o Quatro provavelmente manterá o fluxo de água fora, mas não será perfeito, então tome cuidado para não cair no mar. O capitão alertou os outros quando o último ar restante em sua cabeça borbulhou para fora das órbitas. De fato, o Quatro era agora um navio fantasma que não só podia voar pelo ar, mas também navegar debaixo d'água. Não importa o quanto ela voasse pelo céu, ela ainda não conseguia voar acima das nuvens, então era possível que outros navios a encontrassem do oceano abaixo durante o dia. Mas se ela estivesse debaixo d'água, não havia como sua presença ser notada. Se isso acontecer, vou nadar sozinho, disse um dos outros capitães. Vamos ter cuidado com quaisquer monstros marinhos lendários até chegarmos perto da terra indicada pela mensagem divina. Quatro voou pelo céu à noite e sacrificou a velocidade para viajar pelo oceano durante o dia. Era bastante improvável que os deuses a notassem. Mas não seria estranho que os servos dos deuses estivessem de vigia no local mencionado pela mensagem divina, onde uma deusa foi selada. Assim que um lugar semelhante à descrição da mensagem divina fosse descoberto, Quatro deveria permanecer de prontidão no oceano próximo. Bem, então, nossos inimigos por enquanto serão monstros marinhos lendários, suponho. Ouvi dizer que existe um monstro misterioso com uma aparência tão assustadora que causa loucura em todos os marinheiros que põem os olhos nele, e outro monstro nas partes mais profundas do oceano que afunda todos os navios que o encontram. Esses rumores são verdadeiros? Perguntou um dos capitães. Não importa o quão assustador seja um monstro, eles serão como um gatinho se você compará-lo com Sua Majestade, o Imperador, quando ele está dando tudo de si. E já estamos abaixo da superfície do oceano, sabe? Disse outro. Um terceiro capitão riu. Não há erro quanto a isso. Se algum monstro marinho lendário se atrever a aparecer, vamos cortá-lo e fazer curry com sua carne. Por que curry? Aparentemente bons barcos têm curry delicioso em outros mundos. O navio Fantasma 4, que provavelmente induziria medo ao ponto da insanidade em qualquer um que notasse sua presença e fosse capaz de arrastar qualquer navio em seu caminho para uma sepultura aquática. Viajou calmamente pelo oceano escuro. O líder do grupo era Arthur. Ele estava diante de uma metrópole com uma população de 1 milhão. Era uma cidade tão grande que ele nem imaginava sua escala, pois vinha de um pequeno vilarejo nas montanhas. Ele nem havia entrado na cidade ainda, mas já estava se sentindo sobrecarregado só de olhar para suas paredes. Havia uma longa fila de pessoas esperando para preencher a papelada para entrar na cidade e, como introvertido, ele não pôde deixar de tremer. Ele se sentiu patético. Ele sentiu que seus dedos iriam tremer também, então ele os cerrou firmemente em punhos para não parecer ainda mais patético para as pessoas ao seu redor. A irmã mais nova de Arthur riu nervosamente. Alcren, nosso destino. A voz dela também tremia, mas Arthur não podia culpá-la. Ela era ainda mais tímida do que ele e tinha um pouco de medo dos homens. Sua ansiedade a fez querer olhar para o chão, mas ela era forte no coração, então olhou direto para a cidade. A mensagem divina da deusa, disse o anão mago que era amigo de infância de Arthur, seu rosto pálido e seus olhos arregalados.
Ele estava cansado da viagem, a viagem mais longa que já havia feito em sua vida. E parecia que os efeitos das plantas venenosas misturadas com as plantas silvestres que haviam comido no caminho ainda não haviam passado completamente. Arthur queria se apressar e encontrar uma pousada para ele, mas, todo mundo. Por que você está tão, sei lá, desconfiado? Todo mundo ao nosso redor tem muito medo de nós, sabia? Disse a quarta integrante do grupo, uma arqueira e ladra chamada Miriam, parecendo prestes a chorar. Assustado, Arthur murmurou, olhando para Miriam com uma expressão duvidosa. De nós? Quem é? Arthur era um homem grande, com traços faciais bem definidos e longos cabelos negros, e projetava uma sombra de aparência sinistra. Kalinia, a irmã de Arthur, não se parecia em nada com ele, exceto pela cor do cabelo. Ela era uma mulher bonita, mas com um olhar desagradável nos olhos, com o qual lançava um olhar penetrante ao seu redor. O anão de olhos arregalados, que estava ficando calvo prematuramente e tinha uma figura esquelética, soltou uma risada doentia. Que coisas tolas você está dizendo, estou lhe dizendo. Todos vocês são super assustadores e suspeitos agora, disse Miriam, que era uma aventureira novata do interior e certamente não parecia estar com esses três. Conteúdo patrocinado. Desnecessário dizer que esses 4 foram parados pelos guardas enquanto tentavam entrar na capital de Alcrim, e a enxurrada de interrogatórios demorou várias vezes mais do que o processo normal. Nome, 4 classificação, 8 raça, terror ghost chimera battleship nível, 59 habilidades passivas, 5 sentidos especiais resistência física, nível 7 level up. Corrupção mental, nível 7 valores de atributo fortalecidos, navegação, nível 6 level up. Valores de atributo fortalecidos, criador, nível 5 level up. Autofortalecimento, na água, nível 5 subir de nível. Autofortalecimento, orientação, nível 4 level up. Resistência ao impacto, nível 3 level up. Força sobre-humana, nível 3 novo. Navegação aérea, nível 3 novo. Navegação subaquática nível 2 novo. Regeneração rápida nível 1 novo. Resistência ao atributo água nível 3 novo. Habilidades ativas. Superar limites. Nível 9, subir de nível. Cruzeiro de alta velocidade nível 7, subir de nível. Projétil de fogo nível 7, level up. Grito, nível 5, level up. Aura de medo, nível 7, subir de nível. Técnica de artilharia, nível 4 level up. Silent Steps, nível 1 novo. Demônio do espírito familiar, nível 1 novo. Habilidades únicas, proteção divina de Vandaliel novo. Se você encontrar algum erro, links quebrados, conteúdo fora do padrão, etc., informe-nos para que possamos corrigi-lo o mais rápido possível. Dica: você pode usar as teclas esquerda, direita, A e D do teclado para navegar entre os capítulos. Conteúdo patrocinado.